Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Humildade, simpatia e uma dedicação intensa para aprender e compartilhar conhecimento. Características do nosso convidado de hoje. Agrônomo por formação, ele identificou uma chance de transformar o sítio da família, que já teve 99% da área dedicada à produção de café, em uma propriedade focada na produção de leite. Tudo com o aval do pai, que aos 84 anos segue firme na lida junto ao filho. Um belo exemplo de sucessão familiar, baseada no respeito às diferenças de conceitos, estratégias e ritmo de trabalho. É no interior de São Paulo, numa propriedade de 25 hectares, que o Rogério Matsuda vive com a família. Filho único do seu Fujió e da dona Lourdes, tornou-se responsável pela mudança de foco do sítio, que leva o sobrenome dele. Quase 2 décadas depois, mantém o mesmo empenho para identificar maneiras de melhorar os resultados, incorporando tecnologias e ferramentas no processo produtivo. Entre as formas de informação, os podcasts, companheiros fiéis nas 2 ordenhas diárias, que lhe renderam mais conhecimentos técnicos, de vida e vários novos amigos e colegas que, assim como eu, certamente passaram a admirar a forma como este jovem produtor encara os desafios e as conquistas do dia a dia. Rogério Matsuda, cara, que legal poder conversar com você agora realmente nos olhando, né, face a face, apesar da distância, porque você é um cara que desde 2021, até anotei aqui a data que você entrou em contato comigo, né, foi julho de 2021, na verdade, dia 25 de julho, você mandou uma mensagem pelo Instagram falando que estava ouvindo o podcast, elogiando, né, falando que estava maratonando, inclusive, e já te agradeci naquele momento, te agradeço novamente, cara, por esse feedback. É sempre muito legal quando a gente consegue ver que o que a gente tem produzido está chegando realmente ao público, né? E está sendo consumido de alguma forma, e no caso ali que você mencionou, uma forma que é aquela que a gente espera, né? Que é realmente consumindo um conteúdo e aquele conteúdo fazendo de alguma forma aí uma diferença para você, ou te agregando no teu dia a dia algo que seja bacana e interessante para você. Reforço aqui o agradecimento, cara, e já começo te agradecendo agora por estar destinando um tempo dessa vida corrida que eu sei que você tem aí na lida, por estar participando aqui conosco. Seja bem-vindo ao podcast do Patrone, meu amigo, tudo bem? Tudo bom, Patrone. Muito obrigado. Eu que agradeço, né, o convite aí de poder estar participando aqui do podcast aí e deixando uma marca aí também, né, podendo participar dessa família aí do podcast aí, né, que é o podcast do Patrone, que eu sempre ouço toda semana aí, né. Só agradecer. Que legal, cara. Bom, já vou de cara aqui começar avisando pro pessoal que está nos acompanhando que o Rogério, ele é um consumidor assíduo aí de podcast, depois vai falar um pouquinho sobre isso. E ele já participou de outros podcasts também, eu tive a oportunidade de ouvir 3 aqui. Ele participou do Mundo Agro podcast do professor Rogério Coimbra, aliás, um abraço, professor. Participou do NaLidaCast e também do Papo Agro podcast, sempre falando, foi em momentos diferentes, né? Foram em momentos diferentes essas participações, mas sempre entregando muito conteúdo que é aquele conteúdo que ele vivencia. Então fica o convite aqui de cara para quem quiser saber um pouquinho mais aí, tem essas oportunidades desses podcasts parceiros aí que eu mencionei. E agora, o grande desafio é fazer uma entrevista diferente aqui com ele para que não seja mais do mesmo, né? Para o nosso ouvinte vai ser algo novo, mas para ele ficaria muito repetitivo se eu fizesse as mesmas perguntas. Mesmo assim, eu quero começar aqui com um pouquinho do que a gente traz de característica, né? Realmente, nos nossos episódios, a gente conta um pouquinho, pede que o entrevistado conte um pouquinho das origens. Já vou adiantar aqui que ele é de Lins, do interior de São Paulo, e é da 3ª geração de uma família de produtores rurais. Ou seja, aquela pergunta que eu costumo dizer, quando começou ou como começou o seu contato com agro, já caiu por terra aqui, né? Você realmente é filho de produtor, nasceu no campo. Eu queria te perguntar qual a tua primeira imagem de campo, de agro que você tem. O que vem na tua cabeça lá atrás, Rogério? Patrone, eu fui, apesar de nascer praticamente na propriedade, né, e vivenciar sempre aqui, né, eu fui começar a participar das atividades da propriedade lá para os meus 12, 13 anos, né? Eu sempre andava pelo meio aí junto com meu pai, mas assim, nunca fui de estar participando demais, né? E a partir dos 12, 13 anos a gente começou
a trabalhar mesmo, né? Uma imagem, você me falou, você buscou isso, uma imagem que eu lembro muito, não foi nem na propriedade, mas foi sempre acompanhando meu pai nas reuniões de cooperativa, nas palestras, né? Isso é uma coisa que eu sempre guardo, foi onde eu comecei mesmo, né? Mas, sendo mais sincero ainda com você, nunca foi uma coisa que eu falei, vou tomar conta da propriedade, né? Nunca almejei isso, né? Eu sempre tive vontade de fazer engenharia civil. Filho único, né? O objetivo dele vai ser cuidar da propriedade, né? Tal, mas não, eu sempre quis fazer engenharia civil. E no último ano do colegial, me veio na cabeça e falou assim: vou fazer agronomia, né? Vamos buscar agronomia aí. Mas também não foi com a intenção de ficar na propriedade, né? Foi sempre querer sair. Minha mãe sempre foi uma incentivadora de queria que eu saísse da propriedade, porque apesar de tudo ela sabia como é difícil a lida aqui no campo, né? Então ela sempre quis que eu formasse, ela falou, você pode formar no que você quiser, mas eu quero que você saia, né? Quero que você busque novos horizontes, novas áreas, né? Mas eu fiz agronomia, acabei fazendo agronomia, né? Foram aí 5 anos de faculdade e quando eu voltei para casa, também não estava com vontade de ficar na propriedade, né? Eu sempre fui querer para fora, né? Minha mãe sempre ficou falando isso, vai para fora, vai para fora. E passei a trabalhar 1 ano fora. Trabalhei como vendedor de milho, né? A gente vendedor de campo de milho, né? Semente de milho. E fiquei 1 ano fazendo isso. Mas sentia necessidade de estar aqui. Aí que eu senti necessidade, porque meu pai tocava praticamente a propriedade sozinho e tinha, na época, um funcionário, mas eu vi que faltava mais alguma coisa, né? Então, entrei com a intenção de ajudar. No começo não era pecuária de leite, sempre foi, meu pai sempre teve um pouco de gado, né? Mas nunca foi, assim, o foco principal, né? Sempre foi café, né? E frutas, né? A gente trabalhava com pinha, né? Pinha, temoia. E entrei para ajudar na propriedade aí. E o meu pai sempre tomando conta, né? Sempre comandando as ações aqui na propriedade. Aí abre um parênteses aqui na história, que foi numa época onde a Embrapa, né, de São Carlos, eles começaram a fazer um trabalho de campo, né, sobre a pecuária de leite, né, que era o projeto Balde Cheio. E chegou até mim esse projeto. Me interessei, né, não tinha uma pecuária, não tinha um gado para isso, né, não tinha vamos dizer, não era o gado de leite, né? Era um gado, a gente chama aqui tatu com cobra, né? Que serve para as duas aptidões. E aí eu entrei no projeto e me apaixonei pelo negócio, né? Aí, vamos dizer, o bichinho ali da pecuária de leite me picou e apaixonei pelo negócio. E aos poucos, conforme a pecuária de leite foi crescendo dentro da propriedade, meu pai foi me dando liberdade, né? E eu fui aumentando e tomando conta de um pouco mais de área da propriedade, né? E ele, como meu pai sempre foi uma pessoa tranquila e sempre, ele não fala isso, mas ele confia em mim, né? Então ele sempre foi abrindo mão, abrindo mão. Não, tá dando certo, deixa ele crescer, deixa ele investir, né? E aí a gente foi aumentando, até que hoje 100% da propriedade é focada no gado de leite, né? Hoje 100% é tudo que a gente faz aqui na propriedade é pro gado de leite. Nunca foi minha intenção fazer isso, eu nunca imaginei que eu ia mexer com gado de leite. Quando eu estava na faculdade, eu tinha aula que falava sobre gado de leite, mas nunca me chamou atenção, né? Eu achava até, como se diz, loucura, né? Ficar fazendo ordenha de manhã e à tarde. Eu falei, esse negócio não é para mim, eu vou ficar preso. E aos poucos eu fui gostando, né? Conforme eu fui trabalhando, eu fui gostando. Hoje em dia, a propriedade, no total, ela tem 25 hectares. A área é 100% para o leite. A gente planta um pouco de milho. E eu faço uma safrinha, comecei a fazer uma safrinha desde a partir do ano passado de girassol, né? Esse ano eu pretendo entrar com girassol de novo para volumoso para gado de leite, para fazer silagem.
E na época do verão, a gente trabalha com pasto, né? Então o gado vai para o pasto e na época do inverno, né? Que é a época de seca aqui para a gente confina 100% do gado e a gente faz essa alimentação com milho e girassol. Então, assim, hoje é focado no leite. Queria fazer alguns pontos aqui, algumas observações sobre o que você comentou. Primeiro, você disse que inicialmente, então, trabalhou pelo menos um ano ali na profissão, né? Como agrônomo, se formou e aí foi correr trecho aí, né? Foi realmente desempenhar essa atividade. O que você consegue dizer, filtrar, que você trouxe dessa experiência para o teu dia a dia, Rogério? Eu pergunto isso porque já tive a oportunidade de entrevistar também produtores que acabaram, né, dando sequência à atividade na fazenda, mas passaram um tempo, né, como profissionais no mercado. E aí trouxeram alguma bagagem, alguma experiência, um olhar talvez diferenciado para o que vivenciava ali no dia a dia na fazenda. O que você conseguiu filtrar, se é que você conseguiu filtrar alguma coisa que lhe trouxe de observação diferente, enfim, um olhar aí com essa visão de fora também? Patrônio, eu acho que dar a cara a tapa, né, se mostrar, foi um ponto, né? Porque eu tive que sair de casa, né? Eu tive que sair de casa, conversar com o produtor, dar a cara a tapa, passar uma confiança, mostrar uma responsabilidade, né? Então, isso hoje, com essa bagagem que eu consegui, né? Hoje eu sou uma pessoa que eu falo assim, eu corro atrás, né? Se eu preciso de uma informação, eu corro atrás, né? Eu não sou um produtor que vou ficar esperando alguém trazer alguma informação para mim. Ah, mas por que não falou isso para mim? Não, eu vou atrás, né? Então eu acho que essa saída de casa, essa saída para o mercado, né, conhecer pessoas novas, me trouxe abriu esse leque de poder conversar com pessoas, né? Trocar uma ideia, ter coragem de ir atrás, né? E falar, e perguntar, e tentar trazer para minha propriedade, trazer para o meu dia a dia, né? Eu acho que esse foi um ponto muito chave, né? A faculdade também disse isso, né? A faculdade, quando eu saí de casa, tive que tomar conta, fazer minha comida, né? Pagar as contas, né? Acordar cedo, ir para a faculdade, isso daí foi um ganho também, né? Então eu acho que isso que me trouxe de ganho, né? Essa saída de casa aí, né? E sair para o mercado. É um amadurecimento, né? A gente olhando para trás assim realmente percebe que são etapas na vida que a gente vai vivenciando e no teu caso aí você trouxe muito bem isso, né? Saber onde buscar informação, de que maneira conversar aqui e ali, né? Onde estão ali as respostas, acho que esse também é um dos legados, né, desse momento. Você disse ali que eu entendi que era uma propriedade muito diversificada, né? Café, por exemplo, era a principal cultura ou era a produção de frutas? Como que era dividida a área? Sim, quando meu pai começou na propriedade, 99% da área era para café. Uhum. A estrutura que eu tenho hoje sempre foi para café. Aí o café foi diminuindo um pouquinho, né? Aí o pai entrou com granja de frango, né? De corte. Ele até conta uma história que foi o seguinte: isso é até interessante isso. Ele montou o primeiro barracão, criou os frangos, vendeu, pagou o barracão que ele tinha montado e sobrou dinheiro para montar outro. Aí ele montou o segundo barracão, fez dinheiro, pagou, sobrou dinheiro para montar o terceiro. E ele foi isso até o sexto barracão. Quando chegou no sexto barracão, ele não fechou as contas e parou. Olha só. Né? Então isso, hoje, dos barracões de frango que naquela época tinha, hoje eu tenho 2 que a gente trabalha com o gado de leite embaixo, né? A gente modificou algumas estruturas, alguma coisa, para trabalhar com gado de leite. Na época do café, a gente tinha barracão para guardar café, secador, né? Então, hoje em dia, já não tem mais essas coisas, né? O barracão ainda continua, mas o secador já não tem. Depois disso, patrão, a gente entrou com pinha e atemoia, com frutas, né? O café sempre teve aí, né? O café sempre teve um pouquinho na propriedade, mas teve, né? A gente entrou com uma parte de frutas e aí, se eu não vou lembrar direito mais ou menos a ordem aí, mas ele casou com a minha mãe. E nessa época, o meu vô, ele trabalhava, sempre foi rolista de gado, né? Comprava, vendia.
E ele falava pro meu pai, falava assim, gado é poupança. Gado é poupança. Então, sempre que sobrar um dinheirinho, vai lá, compra umas cabeças de gado e deixa lá reservado. Quando você precisar, tá lá, né? Então, a partir do momento que ele casou com a minha mãe, ele começou a manter um gado, né? Umas cabeças de gado, né? Bem pouco, né? Que nem eu te falei, bem pouco, mas sempre teve. E quer queira, quer não, esse foi o início para mim trabalhar com gado de leite, Uhum. né? Se não tivesse esse incentivo do meu avô, hoje provavelmente eu não teria, não trabalharia com gado de leite, porque ele tem, isso já vem de um legado do meu avô, né? Ele sempre falou isso, né? E a gente sempre manteve. E aí, conforme o gado de leite foi entrando na propriedade, a gente foi melhorando, as outras coisas foram diminuindo, essencialmente por falta de mão de obra, né? Café a gente tinha que trazer para colheita, tinha que ser manual, não tinha como ser mecanizado na época, então a gente eliminou o café, entrou com pasto, né? Ou entrou com milho para fazer silagem. As frutas também foram saindo, né? E a gente entrou com pasto, né? Então, o gado de leite ele foi tomando conta, né? E essas coisas foram saindo da propriedade, né? Tá chegando a hora da maior feira de tecnologia e negócios do maior chapadão agricultável do mundo. É a Parecis Superagro 2023, que este ano tá literalmente cheia de novidades por todos os lados. A começar pelo Parque Odenir Hortolã, que tá de cara nova, passando por uma reestruturação que vai tornar ainda melhor a maneira de visitar, conhecer e explorar as atrações da feira. Para ter uma ideia, são 50% a mais de novos espaços para expositores. Então você já imagina o que vai encontrar por lá, né? Grandes máquinas, vitrines tecnológicas, demonstrações, além de palestras nacionais e muitas oportunidades para realizar excelentes negócios. Já anota aí na sua agenda, hein? De 28 a 31 de março em Campo Novo do Parecis. Parecis Superagro 2023, semeando agora um futuro de inovação. Você diz aí, Rogério, contando um pouquinho, né, a história, na verdade, não é que a propriedade ela era extremamente diversificada ao mesmo tempo, ela foi passando fases e em um determinado momento você tinha mais de uma cultura ali, né, realmente como busca de fonte alternativa de renda. E é algo que a gente costuma ouvir, né, diversificar a propriedade para ter, né, ali exatamente outras possibilidades de fonte de renda. E vocês, de um determinado tempo para cá, vocês têm feito um caminho até o inverso disso, né? Vocês decidiram focar de fato, gradativamente, é claro, mas numa atividade para buscar a excelência, eu vou utilizar essa palavra, dessa atividade, ou seja, buscar o máximo retorno possível dentro da realidade de vocês, né? Uma propriedade com 25 hectares, como você mencionou, mas buscar a excelência, alcançar a excelência em uma atividade apenas inicialmente, né? Como que vocês foram tomando essa decisão gradativamente? Isso foi conforme a pecuária leiteira ela foi se mostrando rentável, né? Então, conforme ela foi melhorando seu rendimento, a gente foi cada vez mais investindo, tomando o lugar que era do café, tomando o lugar que era das frutas, né? Então, ela foi absorvendo toda a propriedade, né? Nesse ponto, né? Hoje em dia, eu estou buscando uma diversificação, tentando trabalhar com uma cultura, né, num sistema, na verdade, né, que é a integração, né, que a gente chama de integração lavoura-pecuária. No meu caso, não vai ter a lavoura. A gente vai trabalhar a gente fala IPF, que seria Integração Pecuária-Floresta, né, onde eu vou futuramente, né, provavelmente esse ano a gente já vai começar a fazer isso, a gente vai trabalhar com renques de eucalipto entre os pastos. Futuramente esse eucalipto vai me dar renda, né? Eu vou poder vender a madeira, mas eu acredito muito mais no benefício do eucalipto com o pasto. Eu estou apostando mais nisso. Eu acho que quem vai sair mais ganhando no final das contas vai ser o pasto, né? Sombra, quebra-vento, né? Então eu acho que o pasto vai ser muito melhor, eu vou conseguir trabalhar com mais vacas por área, com menos custo, né? Então eu acho que é uma saída, né? Diversificando um pouco, né? Excelente, cara. E aí você disse, agora eu vou voltar um pouquinho na tua fala inicial, que você por meio de
um contato ali com a Embrapa, buscou informação, surgiu esse interesse de investir na pecuária leiteira e a gente avançou um pouquinho nessa história, né? Como vocês começaram? Eu queria que você me dissesse hoje qual que é o plantel de vocês, o rebanho de vocês e como vocês começaram para a gente entender essa evolução. Se eu não estou enganado aqui, a gente está falando aí em torno de uma década aí, mais ou menos, né? Um pouco menos que isso, talvez, que vocês começaram a investir na pecuária leiteira, né? É um pouco mais, né? Eu comecei mesmo... Perdão, vocês foram quase 2 décadas, na verdade. Você se formou em 2003, se eu não me engano, né? Isso. É certo. Porque eu comecei mesmo com o gado de leite, né? Foi em 2005, né? 2005, 2006 foi a época que eu implantei a primeira área de Mombaça. E até hoje essa área está lá, de Mombaça, né? E eu faço rotacionado nessa área. A história mais ou menos é assim, patrônio. A gente começou porque surgiu uma oportunidade, né? Como o técnico da Embrapa, né? O Arthur Quinelato, né? Na época, ele tinha, acho que por região, em torno de 4 a 5 propriedades que ele dava assistência. E tinha uma dessas propriedades saiu do programa, tá? Não deu certo. E abriu essa vaga. E eu fui indicado para entrar, né? Para ter a assistência do Arthur aí durante 4 anos. Eu agarrei, né? Eu falei, vamos ver, né? Vamos ver o que dá, né? E o Arthur, para quem conhece, é uma pessoa muito rígida, né? E ele sempre cobra. As visitas eram de 4 meses, né? E ele vinha, fazia, mostrava o que estava errado, se tinha corrigido, o que ele tinha combinado, né? Então ele sempre foi muito rígido com isso, né? Então a gente começou com a assistência dele. E tinha o pessoal da CAT, né, da Casa Agricultura, né, daqui de Lins, que também estava junto para dar assistência. Então foram 4 anos assim, que a propriedade saiu de 70 litros e chegou a 400 litros dia, né? Então a mudança foi rápida, né? Foi muito rápida, a gente não estava esperando isso. Com investimento baixo, o investimento mais caro na época era comprar os animais, né? Só que como a gente foi trocando os animais, né? Então não ficou tão caro, né? Porque eu mandei a vaca que eu dava 2, 3 litros, uma vaca dava 8, né? 8, 9, né? Então a evolução foi mais ou menos assim. O pico da propriedade passou, mais ou menos eu estava em torno de quase 500 litros dia. Só que aí eu cheguei num ponto que, como a área é restrita, né? É uma área pequena, né? Eu não tenho condições de aumentar muito, né? Então o que eu tenho que fazer é melhorar a qualidade, né? Então eu preciso melhorar a qualidade do rebanho, eu preciso melhorar a qualidade da comida, né? Então eu falo que não acompanhou, né? Então ela chegou no topo e eu não tinha como manter esse gado, principalmente na época da seca, né? Então foi aonde eu resolvi diminuir. Essa época eu resolvi diminuir, porque é o que eu sempre falo, menos é mais, né? Menos é mais. Então eu prefiro diminuir, trabalhar numa carga que eu consigo fazer aqui dentro da minha casa, né? Dentro da minha propriedade, e conseguir pagar as contas e continuar, né? Então, essa propriedade teve esses altos e baixos, né? Mostrando o que estava acontecendo, né? Porque, quer queira, quer não, a gente enxerga, né? A gente sabe o limite da propriedade, né? Então, eu tive que tomar essas decisões, né? No meio do caminho aí. Então, quando eu estava com 400, 500 litros de leite dia, a gente estava num movimento que era muito para pouca gente. Então, eu comecei a desacelerar. Só um parênteses, meu pai sempre me ajudou desde aquela época, até hoje ele ajuda. Hoje ele tem 84 anos, né? Hoje ele tem 84 anos. É ele que trata as bezerras, né? É ele que dá o leite para as bezerras, bate a ração, sempre deixa a ração pronta. Então essa parte é responsabilidade dele. Eu até assim, eu deixo ele fazer, né? Eu respeito muito ele e não cobro muito ele. Quando ele erra, por que eu vou brigar com um cara de 84 anos, né, patrão, que tá lá fazendo um serviço para me ajudar, né? Então, a gente, não, pai,
deixa quieto aqui, vamos fazer assim, vamos tentar melhorar aqui e boa, né? Não tem porquê, né? Então eu respeito muito ele nesse ponto. Então hoje sou eu e ele que toca a propriedade. Nós não estamos mais nesse pico de produção, né? Hoje a gente já está com um pouco menos, mas é o que eu falo. Hoje eu priorizei, é lógico que a propriedade tem que pagar as contas e está pagando as contas, mas eu priorizei o convívio com ele, sabe? Então eu quero aproveitar isso. Então eu quero trabalhar numa certa folga, né? Lógico, né? Tem que rodar, o sítio tem que rodar, mas eu quero convívio com ele, patrônio. Então eu quero ter isso, né? Então eu diminuí a propriedade, diminuí o andar da carruagem, né? Diminuí a força da propriedade para poder estar junto com ele. Então, e eu acho que isso não tem preço, né? Eu acho que futuramente eu vou falar assim, pô, valeu a pena dar aquela freada e aproveitar aí o pai aí. Eu acho que é o que fica, cara. Acho que a gente não é nada. O que me mostrou isso foi a perca da minha mãe há 2 anos atrás, né? Minha mãe sempre foi rígida, né? Como eu te falei, minha mãe foi professora de primeiro ano, de primário, né? Ela que deu aula para mim. Então, assim, quando eu perdi ela, eu falei assim, poxa, eu poderia ter aproveitado mais, né? Eu falei, não, agora eu vou aproveitar o pai aí, vamos devagar um pouco, e lá pra frente a gente toca de novo. Cara, é legal você pensar dessa maneira, né? E agir dessa maneira, encontrar esse equilíbrio, até porque, pelo que você conta, pelo que você vivencia, né? A gente ouve aqui, realmente o processo de sucessão que é muito custoso em muitas propriedades rurais, ele caminha esse processo de uma maneira muito natural para vocês, né, gradativamente, e acho que esse exemplo que você traz aqui ilustra muito isso, né, que de fato é entendendo as diferenças de gerações, de opiniões, né, de conceitos e de ritmo também, né, e portanto encontrar um ritmo aí que seja confortável, entre aspas, né, sem comprometer, evidentemente, a rodagem, né, ou seja, o equilíbrio econômico também da propriedade, né. Sim, sim. Eu acho que a gente tem que viver, né, patrônio? Muita gente fala assim que quem mexe com leite não vive, trabalha aí 24 horas, tal, né? Eu acho assim, quando tem que fazer, eu faço, né? Às vezes tem que trabalhar à noite, eu vou trabalhar à noite, né? Mas são períodos. E hoje em dia, eu acho que vale muito mais essa troca de conversa com meu pai, né? Apesar de ele saber que a responsabilidade está comigo, né? Ele passou para mim já, mas toda mudança eu converso com ele. Toda mudança, todas as coisas que eu vou fazer na propriedade, eu peço a opinião dele. Por mais que eu saiba que ele talvez não entenda, né? Mas eu explico, falei, pai, a gente vamos experimentar plantar eucalipto, né? Vamos ver como é que funciona, tal. Mostro os poréns para ele. Aí ele fala assim, não, vamos, eu acho que vai dar certo sim. E ele sempre esteve do meu lado, ele sempre apoiou. Então essa questão de sucessão mesmo que você comentou, para mim, se bem que eu sou filho único também, né? Não tem com quem brigar, né? Mas realmente é muito tranquilo mesmo, né? Realmente é muito tranquilo. Ele simplesmente falou assim, não, tá com você. Eu tô junto. Bacana, cara. Né? Só pra gente trazer aqui pra quem tá nos ouvindo, você falou que chegou a produzir no pico até 500 litros por dia. Na época, teu plantel era de quanto e qual que era o rebanho que vocês tinham? Só pra gente ter esses números também aqui. Em torno de 30 e poucas vacas nessa época, lactação, né? ali, né? E hoje vocês Saúde. tiraram um pouco o pé, vocês estão com quanto aí a produção diária aproximada? Hoje tá com mais ou menos em torno de 300 litros, né? De 250 litros, que é mais ou menos a média do ano, né? Que eu mantenho. E em torno de 18 cabeças, né? Por aí, né? Ou seja, vocês já se tornaram mais produtivos, né? O desempenho melhorou por animal aí. Melhorou. Desde 2008, né? Desde 2008, eu falo que 2008 para mim foi um ano que eu falo que se eu não fiquei louco, né? Se eu não fiquei louco, foi por pouco. Porque eu tive um veterinário, né, um grande amigo meu também aqui, e ele me fez uma proposta, né, naquela época, em 2008, ele me fez uma proposta. Ele falou assim, Rogério, você tem o curso de inseminação, não tem? Eu falei, tem, né?
Ele falou assim, vamos começar a inseminar, né? E eu não fazia, eu só tinha o curso, né? Ele falou, vamos começar a inseminar e a partir dessa data, toda bezerra que nascer, né? Seja macho ou fêmea, você vai tirar dessa vaca e vai tratar dessa bezerra separado. E eu falei para ele, como que eu vou fazer isso, né? Como que eu vou fazer desse jeito? E aí eu falei assim, não, então vamos começar, né? Ele falou, e comprei um botijão nessa época, comprei um botijão de sêmen, comprei sêmen e comecei a inseminar. Vendi o touro, patrão. Desde 2008 eu não tenho um touro na propriedade. Preocupado, né? Porque eu já tinha feito o curso de inseminação, né? Mas não... a responsabilidade ia ser minha, né? Totalmente minha, né? Inseminar o animal, ver o cio, inseminar o animal. Então, eu assumi. Falei, vamos ver o que dá. Então, a partir de 2008, a gente começou a inseminar. Eu vendi o touro, comecei a inseminar. E toda vaca que paria, o bezerro, eu tirava o bezerro, criava o bezerro fora. E dei muita sorte, porque mais ou menos 70% do gado aceitou tirar leite sem bezerro. Eu já tinha um gado girolando para holandês, na época, e aceitou, né? As que não aceitaram, o que eu ia fazer? Né? Ah, não, continua tirando com bezerro. Não, eu falei, vou vender. Senão vai entrar no sistema, eu não vou ficar que nem doido, pegando bezerro, colocando para descer o leite, né? Não, vamos eliminar. Eu vendi essas vacas, né? E só fiquei com vaca que aceitou, e de lá para cá eu fui inseminando e criando bezerro fora da mãe. Aí o desafio dobrou, o manejo melhorou em muito, qualidade do leite, né, o manejo com as vacas, e isso ajudou em muito, mas eu tinha bezerro para criar, coisa que eu não tinha antes, né? E aí começa a entrar doença, e você perde animal, e você até pegar... Eu falo muito em olhar clínico. Você não pode olhar para um animal por olhar. Você tem que olhar e tentar entender o que ele está te mostrando, né? E o animal mostra, né? A gente que não tem sensibilidade de analisar o que ele está querendo dizer. E até aprender as doenças, fazer preventivo, né? Então demorou, mas eu tinha que vencer essa fase, e foi até hoje, graças a Deus, a gente continua fazendo esse mesmo sistema, né? Sem bezerro no pé da vaca, criando a bezerra fora da mãe e inseminando. E de uns 5 anos para cá a gente começou a fazer o acasalamento. Então o técnico vem na propriedade, analisa acho que 18 características do animal e joga no programa, e o programa indica um sêmen, né? Indica um touro. Então, a partir desses anos para cá, só vem nascendo o animal de acasalamento. Então, já é um animal melhorado, né? E isso ajuda muito na genética e provavelmente futuramente vai melhorar essa produção, né, por área aí, né? Só por curiosidade, que raças você utiliza aí na propriedade? Eu trabalho muito com Jersey e holandês, né? A pasto, tá? Então muita gente me chama de louco por isso, mas eu trabalho com Jersey e holandês a pasto, né? Eu acho que é questão de manejo, né? Questão de horário de ir para o pasto. A gente trabalha com pastejo noturno, então as vacas pastam somente à noite. Então é uma hora fresca, uma hora que não tem sol, então a vaca come tranquila, né? E durante o dia ela está debaixo da sombra. Durante o dia ela fica lá debaixo de uma árvore, fica descansando, né? E eu acho que é o que ajuda, né? Acho que é uma questão de manejo. E agora uma pausa no bate-papo para dar um recado a você que é produtor ou produtora rural. Já tá na hora de pensar na próxima jogada, hein? Então, que tal mirar na semente e acertar em ótimos resultados para sua lavoura? A Agrosol tem um portfólio completo para sua safra 2023-2024, com opções de cultivares de soja para os diferentes contextos e realidades de todo o cerrado brasileiro, com as melhores tecnologias dos principais obtentores do mercado. Além de sementes de soja de alta qualidade, a Agrosol também oferece
tratamento de sementes industrial com certificação de excelência pela Syngenta, serviço de entrega, posicionamento de cultivares, ajuste fino de plantio e um acompanhamento especial do time de campo. Para saber mais, é só acompanhar as redes sociais da Agrosol e acessar o portfólio 2023-2024 pelo site www.agrosolsementes.com.br. Lembre-se sempre que uma safra inteligente começa com estratégia. Agrosol Sementes, germinando o futuro. Aí, Rogério, ao longo da tua fala, né, eu fui, obviamente, observando aqui você falando sobre incorporação, né, de tecnologia. Quando a gente fala em tecnologia, a gente tem um conceito muito amplo dessa palavra, né, de tudo que significa, mas a tecnologia vai desde uma inseminação ou mesmo de você migrar, mudar na propriedade a maneira de analisar os dados, de contabilizar, de anotar de fato os dados. Eu queria que você, se possível, me falasse nesse período que você está nessas quase 2 décadas, né, com pecuária leiteira, me citasse alguns dos processos de tecnologia, vou usar esse conceito amplo aqui, que você já incorporou na propriedade. Bom, primeira coisa é anotação. Então, é lápis e caneta. Lápis, caneta e papel, não tem outra coisa, né? Então, desde 2005, a gente vem fazendo as anotações. Vaca que pariu, que touro que eu inseminei, bezerra, né? Filha de que touro, né? De que vaca. Então, desde 2005, a gente vem fazendo essas anotações. Custo, né? Custo, despesa, né? Receita, a gente vem trabalhando sempre isso. Eu trabalho com uma planilha no Excel, né? Onde a gente analisa essa parte dos custos, e um software que eu incorporei de uns 2 anos para cá. Eu continuo os dois ainda. A planilha de Excel, para mim, como é eu que faço tudo, né? É eu que faço, eu que analiso, eu vejo como é que está o custo, né? E onde que eu estou gastando mais, onde que eu estou gastando menos, quanto que está sobrando, quanto que está deixando de sobrar. Para mim, a planilha de Excel é muito mais fácil, né? O software eu faço, mas o software ele engloba a parte zootécnica e a parte financeira, né? Então, os dois numa coisa só. Então, para a questão de armazenar os dados e analisar futuramente é mais fácil, mas eu não tenho esse, como é que eu vou dizer, um tempo maior para analisar, né? Não é tão fácil de analisar. No Excel é muito mais fácil analisar a parte financeira. Isso eu acho essencial, eu acho que todo mundo tem que começar por aí, né? Não importa se está ganhando dinheiro ou não, mas eu acho que todo mundo tem que começar por aí. Outra coisa que eu não abro mão, como eu trabalho a pasto, é pastejo rotacionado. Então é uma técnica, né? Usando cerca de choque, e isso faz com que eu aproveite melhor o capim, tenha ali uma resposta melhor da vaca, né? Porque ela tem que comer um capim no ponto, né? Para poder produzir mais leite. Silagem é uma tecnologia que eu não fazia antes, né? É uma coisa que eu não fazia antes, e cada ano que passa a gente vem incorporando mais pontos na silagem que eu não levava em conta antes, né? Principalmente ponto de corte, né, tamanho de partícula, compactação, essas coisas a gente não levava de conta antigamente. Então, hoje em dia, a gente já presta mais atenção nisso. E silagem, para mim, é essencial. Na época da seca, é essencial, preciso ter. Aí, como eu já tinha comentado, né, parte de inseminação, que a gente faz o acasalamento, eu priorizo fazer o cio natural dos animais, né? Então, eu deixo a vaca pariu, depois ela tem lá 90 dias para poder entrar no cio natural. A partir daí eu começo a entrar com IATF, que é a inseminação em tempo fixo. Às vezes é uma vaca de alta produção ou sofreu um pouquinho mais, eu preciso dar uma ajuda para ela, né? Então a gente trabalha com IATF também nesse ponto, né? Eu acho que esses são os pontos maiores, patrônio, que eu incorporei, né? Que vai me dar mais respostas, né? Outra coisa interessante também é o milho reidratado, né? Que eu incorporei há uns 2 anos para cá. A gente faz o milho reidratado, eu faço milho reidratado, como é pouco, o volume é pouco, eu faço o milho reidratado em caixa d'água de 500 litros. Então, me atende,
e eu consigo um alimento melhor que a vaca vai conseguir aproveitar mais e economicamente fica muito viável para mim, né? Fala um pouquinho sobre esse milho reidratado, só para ilustrar aqui para quem está nos ouvindo. O milho reidratado é o seguinte, eu compro o milho de uma secadora, milho seco, já com em torno de 13% de umidade, eu trago para a propriedade, aí eu passo no triturador, né? Eu passo normalmente em peneira de 1 milímetro, né? Vira que nem um fubá mesmo, né? Isso tudo para ajudar o animal na hora da digestão. A partir daí eu acrescento água, né? Água inoculante nesse milho e dentro de uma caixa d'água, de 500 litros. Incorporo a água inoculante e o milho e ela fica vedada. Aí eu faço que nem um silo, né? Como se fosse um silo, né? A gente cobre com plástico, né? Coloca a tampa da própria caixa d'água. Ela fica ali fechada pelo menos 2 meses. Aí o que acontece? A bactéria, né? Que a gente do inoculante que a gente coloca, ela quebra o milho. Ela quebra a partícula do milho, fazendo com que quando o animal vai consumir, essa partícula já está mais, vamos dizer assim, já está no começo de digestibilidade ali, né, para ajudar, né? Então a vaca consegue aproveitar muito mais. Ela fica viável porque a água que eu coloco junto, ela entra na conta do milho, né? Então a água, entre aspas, está ali de graça, né? Ela entra na conta do milho. Então eu jogo dentro de uma caixa d'água em torno de 350 quilos de milho, com a água vai para 550. Então eu fico com uma reserva de 500, como eu conto a água, 550 quilos de milho. Então eu ganho essa água, né? E para o animal não vai fazer diferença, porque ele vai aproveitar aquela partícula que já está digerida, né? Então o rendimento do milho dentro do animal vai ser muito maior, né? Então com menos milho eu consigo ter o mesmo resultado, né? Então isso, hoje em dia o pessoal faz silo disso, né? Para quem tem muito volume, faz silagem disso, faz trincheira, né? Em 2, 3 mil sacos, né, triturado. Como o meu volume é pouco, eu faço na caixa d'água, né? Isso foi até uma ideia que eu queria fazer, né? Eu falo, a gente às vezes quer fazer e não consegue fazer porque o volume é pouco, né? E conversando com um amigo meu, ele falou, será que não dá pra fazer na caixa d'água? Ele falou assim, demorou, pode fazer. Muito bom, cara. Eu te perguntei sobre a incorporação de tecnologia, aí você já falou inclusive de ferramentas de gestão, né? Você citou o Excel ali, as planilhas e tudo mais, porque uma das imagens que a pecuária leiteira tem é que é uma atividade em que cada centavo é extremamente importante, né? E aqui você trouxe vários exemplos, né, de ferramentas, de tecnologias que você passou a fazer uso e faz uso, incluindo aí a questão de aproveitar a caixa d'água para dar, né, realmente uma solução para um projeto que você tinha ali, que é, né, com pouco volume, conseguir também fazer o milho reidratado e aproveitar esse benefício, melhorando o rendimento, porque eu vejo que você trouxe vários exemplos de pontos de observação na propriedade que você tem com muita frequência e que justamente podem te dar ou tirar aqueles centavos extremamente importantes, né? É por aí, Rogério? Tem que ser. Tem que ser. Gado de leite, pecuária de leite, você ganha nos centavos, patrônio. Economizando ali no milho, ganhando ali, né, no milho ali, 30 centavos ali por quilo, 20 centavos por quilo, né? Você dando um capim no ponto, né, com proteína alta, para que essa vaca dê ali meio litro a mais e você consiga ali alguns centavos a mais. É uma compra, né? É você olhando uma planilha de Excel, vendo onde você está gastando mais, melhorando a sua compra, né? Que eu consigo economizar ali R$1 por saco de soja ali que eu compro para bater a ração, né? Hoje, em torno de 50% do custo, né? No mínimo 50% do custo é a ração, né? Hoje, para mim, milho e soja tá muito caro, né? Para quem produz milho e soja tá muito bom, mas para mim pesa demais isso. Mas eu acho que é o normal, é o mercado, né? Eu não reclamo disso, porque eu acho que eu tenho outras ferramentas para poder minimizar isso. Mas é nos centavos. O gado de leite, você tem que ser nos centavos, não tem como. O gado de leite, a gente sempre faz a conta seguinte, 30 dias.
Então, se você conseguir 1 litro a mais por dia numa vaca, são 30 litros no final do mês. Então, 30 litros hoje, 2,50 que está aí, já são 60, 70, 80 reais aí a mais que você consegue. Então, isso tem que ser por esse lado, né? Gado de leite a gente usa assim. Perfeito, cara. E aí você já trouxe um pouquinho de visão de mercado, né? Custos extremamente elevados, né? E aí você tem que realmente fazer uso das estratégias para economizar ou tirar rendimento maior em uma das etapas ou dos processos aí que você tem no dia a dia. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Só para a gente ilustrar aqui, Rogério, eu queria que você falasse um pouquinho da rotina de um produtor de leite, né? Me conta um pouquinho do teu dia a dia, como que é. Aí você até citou que leva, às vezes, a vacada para pastejar à noite, né? Para ser um melhor horário. Então já deu para ver que à noite você tem ali uma função extremamente importante aí na rotina da propriedade. Mas como que é o teu dia a dia? Bom, varia de acordo com a época do ano, né, Patrônio? Porque, por exemplo, essa época mesmo, agora para frente, a gente vai começar a fazer silagem, né? Então, apesar de essa semana tá tranquila, semana que vem pode pegar fogo, né? Mas a rotina diária, a obrigação que a gente fala, né? A obrigação que eu tenho que fazer todo dia é ordenha cedo e à tarde, né? Eu falo que leiteiro guloso tira leite à tarde, né? O leiteiro guloso não tira leite à tarde, só de manhã, né? Mas eu tiro leite cedo e à tarde, né? Em torno aí de umas 5 horas, 5 e meia da manhã a gente já começa, né, da parte da manhã, e à tarde lá para umas 4 e meia, 5 horas a gente já está fazendo a segunda ordenha também. Esse é a ordenha, isso não tem como deixar de fazer, né? Não tem dia santo, não tem aniversário de ninguém, não, aniversário da esposa você tem que fazer e vamos junto, né? E aí a gente, como eu faço a criação das bezerras fora, né? Fora da mãe, então essa é a parte do pai, né? O pai, ele dá o leite cedo e à tarde também para as bezerras, né? Ração, a gente provavelmente já deixa batida aí para 2, 3 dias, né? Não é uma coisa que tem que fazer todo dia, né? Aí essa época agora, que é a época do verão para mim, né? Que é a época das chuvas, né? Então eu tenho pasto, né? Então as vacas vão para o pasto, mas à noite. Então elas vão para o pasto à noite e durante o dia elas ficam na sombra, ficam descansando. Eu só solto à noite, tá? Eu não fico lá olhando nem nada, né? Elas têm o piquete já é cercado com cerca de choque, né? Com fio de choque. Então elas entram, ficam lá piqueteando a quantidade que elas querem, pois elas descansam por ali mesmo, né? Essas são as obrigações, né? No meio do ano, né, que para mim é seca aqui, a gente confina, né? Então eu faço confinamento, eu trago praticamente todo o gado, né, desde mamanda caducando, né, bezerra, novilha, né, vacas, e a gente confina, eu trabalho com coxo, né? Então elas ficam ali perto aqui de casa e trabalho com coxo fornecendo silagem, né, seja de girassol ou de milho, né, no caso, né? Essas são as obrigações. Aí muda um pouco, como eu falei para você, dependendo da época, né? Final do ano para mim, outubro, novembro, é época de preparar a terra para a gente poder estar plantando milho, né? E essa época agora, fevereiro, março, é a época que a gente faz a silagem, né? Que a gente vai fazer a silagem e já logo em seguida já entro plantando uma safrinha, seja de sorgo ou girassol. Eu estou priorizando o girassol nesses anos, né? Para cá, devido a suportar a seca, né? Porque a gente estava passando um período muito ruim de chuvas aqui. Então, mais ou menos é isso, patrônio, assim, a sequência, né? Maravilha, cara. É legal pra gente entender, né? As pessoas que eventualmente não conheçam, não tenham familiaridade como que é a rotina. Acho que aqui tem um baita exemplo, né? De fato, ele comentou aqui em algum momento da entrevista, né? Que tem um compromisso diário ali, né? Tem algo que realmente, como ele citou agora na ordenha, não tem como deixar para depois. Não tem feriado, não tem carnaval, não tem domingo, não tem sábado, não tem aniversário, não tem dia santo. Mas ainda assim,
não é escravo da atividade. Acho que isso também ficou muito claro nas falas aqui do Rogério. Inclusive, em algumas das entrevistas que eu ouvi, você citou muito isso, né? Realmente você vivencia a propriedade, mas consegue ter os momentos, como você citou logo no início da entrevista ali, para poder encontrar um ritmo que você possa ter aquele convívio gostoso, saudável, né? E fazer as coisas andarem sem realmente ficar com aquela... vou usar o termo aqui, né, de novo, escravo daquela atividade. Acho que isso também é importante encontrar esse ponto de equilíbrio, né? Sim, sim. Eu não sou muito de viajar, né? Mesmo porque a atividade não permite tanto isso, né? Mas eu aproveito muito bem a hora que dá, né? A gente, no meio do dia, né? Eu tô mais tranquilo, né? À noite a gente... que nem eu comentei com você. De uns tempos para cá eu diminui o ritmo para poder tá aproveitando mais isso, né? Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio aí também, né? A gente também não pode ficar só querendo mais, né? Acho que a gente é o que a gente deixa, né, Patrone? Não é o que a gente compra, né? Eu acho que é por aí. Gostei. E aí, cara, no meio dessa rotina toda tua aí, né, dos compromissos diários, né, inadiáveis, você encontrou no podcast, né, ou nos podcasts, também uma maneira de adquirir conhecimento. Eu queria que você falasse um pouquinho disso também, afinal de contas, foi por meio dessa audiência que a gente chegou aqui a lhe conhecer, né, nesse último ano e meio aí, e agora ter a tua riquíssima entrevista aqui conosco, né? Você começou, já vou te citar aqui, porque eu sei da história, você começou a ouvir lá por volta de 2018, se eu não me engano, nos podcasts, e não parou mais, né? Um amigo que produzia, e aí você foi apresentado para essa ferramenta também, essa mídia, e não parou mais. Você ouve em quais momentos do dia, e você tem ideia de quantos podcasts diferentes você ouve ali já? Olha, Patrone, eu não posso nem deixar de citar isso, porque o podcast ele me enriquece muito, né? E eu aproveito muita coisa. Eu não posso deixar de agradecer um amigo que foi o que apresentou. Hoje, infelizmente, o podcast deles não está mais na ativa. Eu cobro muito eles, né? Eu falo, volta, porque eu gosto muito do bate-papo de vocês, né? Então, foi o Fernando Viana, né, do Nalida Cast, ele que começou a fazer um podcast. Eu não sabia o que era isso, né? Não tinha nem noção que existia isso. E me apresentou, mostrou, falou, baixa esse aplicativo aqui e tal, e que a gente vai começar a lançar uns episódios lá e você escuta, né? Ali que tudo começou ali, a história do podcast. E de 2 anos para cá eu tô tentando escutar coisas fora do meu meio. A gente tem que escutar de tudo e sempre alguma coisinha você tira, né? Nem que seja uma lição de vida ou uma dica que alguém te dá, alguma coisa, mas eu acho que a gente tem que escutar. Eu acho, cara, que deve ter no mínimo uns 10, 12 podcasts que eu escuto. E a hora que eu consigo escutar o podcast é na hora da ordenha. Se eu escutei você falar, eu tava na ordenha, né? E esse é o único momento que eu consigo escutar. E ali eu coloco meu fone de ouvido e ali eu faço a ordenha, né? Porque é uma coisa repetitiva, né? Mas você tem que estar concentrado ali, mas a mente poderia não estar pensando em nada, né? É uma coisa repetitiva, né? E quando eu fico sem fone, eu fico doido porque eu não tenho que escutar. Então é mais ou menos por aí. Legal, cara. E assim, além das histórias de vida, como você destacou, né, você tem aprendizado, conteúdo que realmente você pode colocar em prática. Acho que isso que é o grande barato, né? Realmente você ouvir algo do setor ou não, de outras áreas que seja, mas que você realmente possa filtrar algo que vai ser útil, né? E acho que existem muitas possibilidades realmente quando a gente se dedica a ouvir, né, e a buscar realmente conhecimento ali por meio de experiências de outras pessoas, né? O ILPF, por exemplo, foi de um dos podcasts, né? Foi um dos podcasts e me abriu a mente. Falei, por incrível que pareça, eu tenho o livro do ILPF, o primeiro que foi lançado, e estava sempre aqui na minha estante e nunca me abriu a mente, né? Mas você escutando alguém falar, alguém mostrar os resultados e tal, eu falei, o livro tá aqui, eu preciso ler esse negócio e colocar em prática, né? Eu acho que é isso daí. Maravilha, cara. Rogério, a gente tá caminhando pro fim aqui, passou muito rápido esse bate-papo aqui, cara. Eu queria perguntar, né, o nome do seu pai, evidentemente, a gente falou bastante dele aqui, não lhe perguntei o nome dele. Meu pai é o Fujio Matsuda.
Fugió. Seu Fugió, um grande abraço. Não sei se ele tá próximo a você aí, mas não estando, manda um abraço para ele, tá? Parabéns pela história, por também saber como passar o bastão da propriedade, né? A gente sabe que esse é um momento delicado para muitas propriedades, né? E aqui a gente percebe a naturalidade como isso foi feito. E por estar, né, ao teu lado aí no dia a dia, acho que é uma história riquíssima, riquíssima, riquíssima. E que foi muito bacana ouvir. Então deixa um abraço pro teu pai aí. Quem sabe aí ele também ouça essa entrevista, né? E um dia, futuramente, quem sabe a gente possa também ouvi-lo aqui. Com certeza. Muito bom. E me diz uma coisa, pra gente seguir aqui pro fim, você comentou comigo antes da entrevista, né, que a sua filha também participa e tem uma atividade que ela desempenha na propriedade ali. Ela tem, se eu não me engano, 17 anos, né? Você já começa também a perceber esse interesse dela pela atividade, pelo campo? Patrone, eu nunca fui de obrigar, principalmente a minha filha, né, assumir isso daqui, né, assumir a propriedade, né? Mas eu tento jogar uma sementinha, né? Se ela gostar, ótimo, né? Eu vou ficar muito feliz, né? Mas se ela seguir outra área, também vou ficar muito feliz, né? Eu acho que o que vale é a felicidade dela, né? A escolha dela. Quem sou eu para estar determinando isso? Mas eu acho que obrigações, né, enriquecem a pessoa. Mesmo as obrigações que ela tem aqui na propriedade, né, não vá futuramente fazer parte do trabalho que ela escolher, mas a responsabilidade, a semente da responsabilidade ela tem, porque eu passei isso. Então ela tem responsabilidade hoje, 2 vezes por semana, lavar todos os coxos da propriedade. Esteja chovendo, esteja não, às vezes a gente negocia isso, né? Negocia o dia, né? Mas ela faz. Ela faz. Hoje, ela acho que praticamente já faz uns 2 anos que ela faz isso. E hoje eu não preciso falar para ela. Ela sabe que ela tem que fazer. Se isso plantou uma semente de responsabilidade dela, né? Uma sementinha da responsabilidade, e que sirva para a vida dela, ótimo, né? Para mim, eu já estou muito contente disso. Jamais obrigaria ela a fazer a veterinária ou fazer agronomia para vir cuidar da propriedade. Jamais, jamais. Uhum. Eu acho que ela tem a cabeça dela, ela tem que escolher o que ela quer fazer. Mas se cair pro campo... Graças a Deus. Vai ser muito bem-vinda, né? Vai ser muito bem-vinda, né? E vou trabalhar com ela da mesma maneira que o meu pai trabalhou comigo. Rogério, te agradecer mais uma vez, cara. Aliás, deixar um convite aqui para quem quiser saber mais, conhecer um pouco mais da rotina do Rogério. Ele faz algo que eu acho muito legal, que é de fato compartilhar, né, um pouco do dia a dia da rotina lá pelas redes sociais. No Instagram é @rogerio.matsuda.5, né, o número 5 ali. Então é muito bacana. Tem uns vídeos aí que são realmente... são compartilhados também por outras pessoas. Ali, um do motorzinho, você ligando ali, você postou recentemente, muito legal, um Fordão azul que realmente tá fazendo um baita trabalho ali. Cara, muito legal te conhecer, né? Ter essa oportunidade de bater esse papo contigo. Te agradeço novamente pelo carinho, pela atenção, pelos feedbacks constantes, cara. Me sinto satisfeito porque você tem comentado com muita frequência os episódios do podcast. Te agradeço mais uma vez, cara. Parabéns pelo trabalho, pela tua história. Deixa um abraço pro teu pai e sucesso aí na tua atividade, viu? Amém, Patrone. Eu que agradeço aí o esforço de você e todos os podcasts que eu escuto que me trazem informação. Eu acho que isso não tem preço. E eu acho que continua fazendo aí que a gente está escutando aqui. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @luispatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.